né? Agora, nós acumulamos conhecimento, acumulamos tecnologia, e grande contingente de profissionais da área de educação já assumiram essa tecnologia na sua competência profissional de ensino e aprendizagem. Então, o que nós vamos trabalhar é numa área que já está consagrada no Brasil. Qual é a diferença? A diferença é que a gente vai fazer um planejamento entre o perfil dos cursos demandados, e aí, no caso, é FIC também, e na escola, você concentra nas aulas práticas laboratoriais e aulas diferenciais, que são apresentações técnicas e palestras. Isso agrega para as pessoas? Agrega, porque o que acontece? Como lá no Rio nós estamos com mais de 200 mil alunos, e justamente no interior, aqui em Minas Gerais, nós temos 800 municípios, né? No Rio de Janeiro, nós somos 92 municípios. Nós praticamente cobrimos todo o estado com o CEDERJ. Esse modelo deu certo porque muita gente está encaminhada para o mundo do trabalho. São pessoas que o nível de exigência, muitos alunos da nossa rede, inclusive da FAETEC, que estuda no CEDERJ, em parceria, diz que é pesado o curso, é exigente, não tem frouxidão acadêmica, do cara vai empurrando para frente para ele poder passar e cumprir estatística. Na verdade, tem uma efetividade de ensino-aprendizagem que faz um diferencial, né? O outro ponto que eu queria colocar a vocês é fazer entendimento com as escolas de ensino médio, pública e privada, no sentido de oferecer curso profissionalizante técnico para o subsequente. Acho que eu estou voltando. Espera aí. À frente, isso. Protocolar um termo de ajuste de conduta com a Justiça para incorporar pessoas infratoras de baixo nível de periculosidade como movimento de ressocialização, inclusive mediante parceria com as empresas cidadãs. Ora, a gente está vendo o debate hoje no país intenso, depois dos eventos da Amazônia, de Rondônia, né? De que se identificou, que todos já falavam, especialistas, que é o sistema prisional não descriminalizado. Alta periculosidade é um tratamento que seria federal, a média que seria do Estado e também de baixa periculosidade. Acontece que hoje, na verdade, nós estamos levando o país para uma guerra civil, porque a pessoa que é batedor de carteira ou roubou no supermercado para sobreviver, ele está com um cara do Comando Vermelho, o PCC, dentro do mesmo presídio, e que não tem nenhum trabalho de ressocialização, de incorporação dessas pessoas, jogando eles para o crime organizado e, consequentemente, nos levando a uma situação catastrófica na República. E aí não é só no Rio, não é em Minas Gerais, não é Amazonas, não é em Rondônia, é em todo lugar. E as experiências que foram feitas recentemente, em algumas unidades, mostraram que os de baixa periculosidade, quando são segregados e também têm oportunidade de ensino, a taxa de recuperação chega a 80%. E aí é estatística, não é opinião, é dado. E nesse caso, nós estamos contribuindo para o país não levar para uma guerra civil, nós estamos incorporando pessoas, porque todo mundo tem um problema na família de alguma pessoa que desviou da reta conduta e que entrou em caminhos não elevados, e que com isso a gente possa realmente incorporar as pessoas e envolver empresas parceiras. Hoje mesmo está sendo publicado no Jornal Extra, vocês podem conferir, Jornal Extra no Rio de Janeiro, 400 detentos de baixa periculosidade vão trabalhar em serviços gerais na rede FAETEC, no sentido de não só baixar custo, mas de fazer a ressocialização desses presos. Então, eu não estou fazendo apologia de uma teoria, eu estou falando de uma prática consagrada na República, que, embora seja pequeno e não representativo do ponto de vista estatístico, mas o pouco que tem já produziu sinais luminosos que nós possamos adotar de forma transversal na República. Como nossos governantes são lentos, na esfera federal, às vezes estadual, o melhor caminho é o município. E aí eu gosto de um adágio do grande Lao Tse, que grandes ideias, grandes realizações têm pequenos começos. E para que você possa ter ações venturosas na vida, você não começa com grandes estruturas, até porque você não tem todas as variáveis, e não tendo todas as variáveis, você tem tendência a errar muito mais. Então, para que você possa não matar a ideia, você começa pequeno,
com variáveis e envoltórios de dado menor, para que você possa ter um êxito e não matar uma ideia luminosa em termos de ação pública. E nós poderíamos fazer aqui, em desenho de amostragem, não 10, como está sendo feito, começando aí pelo Moria e com a juíza aqui de Lavra, mas nós podemos incorporar dezenas, centenas de pessoas, por que não dizer milhares de seres humanos, né, que somos igual a nós, que tiveram um destino diferente, que optaram por caminhos diferentes e que nós podemos entregar para tornar seres humanos plenos. Então, é uma questão a pensar, né, que está sendo apresentada, porque todos nós temos problema. É um amigo, é uma família, é um conhecido, e que mexe com o nosso coração. E se nós somos humanos, como diz o Zeca Pagodinho, nós temos que ser humanos no sentido de poder transformar intenções generosas em políticas públicas transformadoras. E aí, no caso, pequenos comércios fazem grandes realizações. O outro ponto é o Instituto Tecnológico. A gente colocar o Instituto Tecnológico aqui na região, no sentido da gente poder envolver o superior, embora tecnólogo, porque aqui tem 2 universidades, uma pública e privada, mas entraria na área tecnólogo justamente numa área que as universidades não cobrem, na área de graduação. O tempo de formação é de 2 anos, é mais rápido, você atinge o maior contingente de pessoas, você incorpora essas pessoas, se elas quiserem continuar uma graduação superior, elas vão ter a possibilidade, mas o tecnólogo ele tem um desenho prático, ele é uma intervenção na atividade produtiva de serviço ou de mercadoria ou produção, que incorpora a pessoa diretamente, e você pode conversar com as empresas no sentido estruturado em termos de acordos, no sentido de poder essas empresas instruir o tipo de curso e, consequentemente, as pessoas fazerem o curso para que elas possam ter a sinergia de ser empregadas nesse movimento. E aí também ter a possibilidade de depois continuar seguindo profissionalmente. E eu vou dar meu exemplo. Eu sou técnico em eletrônica, né? Eu não comecei na área de graduação, eu trabalhei 20 anos como técnico em eletrônica, meus pais não poderiam pagar um curso superior, eu tive que trabalhar, graças a Deus eu fui técnico eletrônico, e ele que bancou e custeou meus livros, meu estudo. E com esse tipo de desenho profissional, você não está só possibilitando a pessoa a incorporar ao mercado de trabalho, não só fazendo com que ele possa agregar e ajudar a sua família, mas também dar condições a ele, no trajeto da sua existência, de ter uma alavanca e um porto seguro para que ele possa continuar seu estudo, porque ele já está empregado. E empregado em atividade profissional qualificada, onde dá condições de recursos materiais, financeiros, para ele prosseguir no conhecimento e nos estudos deles. E isso é política pública consequente. Eu vou dar uma amostra de alguns cursos. Por exemplo, eletricistas industriais. Né? Todo lugar, seja no serviço público ou privado, você trabalha com acima de 440, 1, 2 amperes. E é uma demanda muito grande. E as empresas geralmente têm os profissionais chamado empírico. Ele é formado empiricamente, ele não é formado do ponto de vista qualificado. E esses cursos não têm grandes durações, é 280 horas. O custo, R$ 11.200. 3 vezes na semana, 20 semanas. Então, esse curso é um curso rápido, que incorpora as pessoas efetivamente ao mundo do trabalho e dá terminalidade à população e política consistente de educação profissional. O outro é mecânica de motores e diesel. Tudo que é lugar, seja do ponto de vista de uma mecânica ou diesel, você tem um profissional que você depende. E você precisa desse profissional. E isso é uma forma também do cara individualmente botar o seu negócio, mas também atender grandes empresas também nessa área. E podemos até desenvolver um curso técnico de motores, que tem muito pouco no Brasil. Só vai ter uma escola que vai ter uma escola técnica de motores, no Rio de Janeiro. Aqui nós poderíamos desenvolver uma escola técnica de motores, porque aqui tem muito que transporte de carga também rodoviário. E não tem técnico, você só tem manutenção de ofício. E como os motores são microprocessados, chamada eletrônica embarcada, um técnico na área de motores incorporaria para a economia um profissional que faça a diferença na área de desenho de cargas de motores que são mais sofisticados, sem falar dos carros de passeio.
O outro é soldador. Soldador, você sabe que na área de solda você pode desenvolver uma solda complexa. Oxietileno, você tem uma exigência muito grande, tanto na área doméstica como na área industrial. Você também tem a parte de eletrodo revestido, que também é doméstico e na área industrial, na haste de baixa liga, aço carbono, e bem como também a parte de MIG e MAG, que é um curso muito caro, que no Sistema S está em torno de R$4.000, que as pessoas que precisam, e é um perfil de curso que constrói mobilidade profissional, dá uma alavanca para ele poder crescer profissionalmente, é pouco oferecido em qualquer estado do país. E se nós fizermos aqui, a gente ia ajudar muita gente nessa direção. Tem o TIG, que é também um curso que é voltado para grandes estruturas, que também a remuneração desse profissional, no mínimo, é R$2.000 a R$3.000 esse profissional. Ele ganha bem, né? Ganha até, às vezes, mais do que nós, servidores públicos, né? Mas é uma honra isso, porque você está fazendo a diferença na vida das pessoas e está produzindo de forma consistente mobilidade social com atividade profissional que faça a diferença para a economia e para o cidadão. E aqui é o nosso acordo. A gente fez a reunião no início do mês de fevereiro com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. São 70 empresas filiadas na Fiesp. É um aliado nosso perfeito, está comprometido, vai fazer uma reunião com o secretário do Ministério do Transporte na área de fomento para buscar recursos, além de articular com o DENIT equipamentos para trazer aqui para Lavras, sob a liderança do César Mori, e com isso a gente fazer com que a escola não só atenda o setor metro-ferroviário, que ele atende também outros segmentos profissionais. Eu vou dar 2 exemplos. Nós montamos lá na Silva Freire o primeiro curso técnico em eletromecânica em elevadores. Vocês devem ter notado que no Rio de Janeiro teve alguns acidentes de elevadores e que nacionalmente passou no Jornal Nacional, Record e tudo mais. Acontece que hoje os elevadores estão com tecnologias modernas. E os profissionais anteriores, eles são empíricos. Não têm uma boa formação de eletrônica e de elétrica. E, consequentemente, está tendo gargalo na manutenção de elevadores, que é transporte, mobilidade vertical, escada rolante e elevadores. Como eu sei que a cidade de vocês estão crescendo muito, e a região como um todo, né, essa é uma área que precisa também, e a mobilidade. Por exemplo, eu empreguei agora 95% dos alunos que fizeram o curso. A mais alta taxa de empregabilidade, por quê? Porque é uma atividade profissional que não existe na economia, nós inauguramos lá, podemos fazer aqui, e ao mesmo tempo, você negociar com todas as empresas para que elas possam incorporar. E desenvolvemos um modelo novo em termo, porque no setor ferroviário a gente inventou que é o modelo dual, que é o modelo da Alemanha. Uma parte na escola e a outra parte na empresa. 400 horas na escola e 400 horas na empresa. Né? E mesmo nas 400 horas na escola, 2 vezes na semana, ele ia para a empresa para fazer visita técnica e desenvolver os conteúdos que eram ministrados teoricamente. Então, o nível de familiarização profissional, a taxa chegou a 95%. Só 2 alunos que não conseguiram acompanhar o curso com esse modelo. Foi a mesma coisa do setor ferroviário. Ocorre que no Brasil, diferente da Alemanha, incorporou esse modelo no conjunto da sua civilização. No Brasil, nós perdemos 20 escolas que já tinham esse modelo. Nós não universalizamos no Brasil. E nós podemos universalizar aqui, colocar aqui em Lavras, para fazer esse diferencial. Então, esse movimento que a gente fez lá na Silva Freire, em Deodoro, que no caso, com a transferência, foi um movimento que eu falava para os professores, não é uma mudança de local, é uma mudança de ambiente. E mudar ambiente de uma instituição é mudar relacionamentos. Né? Então, quando nós mudamos o ambiente, nós mudamos as perspectivas e os projetos. Por quê? Porque onde eu estava não tinha pátio. Onde eu estava não tinha manutenção. Onde eu estava não tinha profissionais para interagir com meus alunos. E a escola surgiu num pátio de manutenção. Então, a gente fazendo isso, que é um pátio de manutenção, né? Tem uma VLI, tem umas outras empresas ferroviárias, isso
lógico, vai tornar-se exemplo para as demais empresas da região, exemplo, um ponto luminoso, da gente articulando com o poder local, fazer esse movimento, incorporar mais pessoas, mais segmentos econômicos, no sentido de poder não só agregar para a economia, mas também ser um exemplo para o país. E aí Lavras pode contribuir. Porque a gente sempre tem a ilusão que eu preciso ter um cargo lá no governo do Estado, no governo da União, para fazer alguma coisa. E isso é um ledo engano. Pela minha experiência pública, eu tenho 40 anos de vida profissional, os projetos que deram certo na República, até porque eu fui assessor do Ministério do Transporte, foram aqueles que começam em pequenas cidades. Não são aqueles que começam grandes. São aqueles que começam pequenos, que têm resultados consistentes, onde você tem controle das variáveis e você efetivamente passa a implementar e daí sim ele torna grande. Exemplo, Bill Gates, ele começou grande? Steve Jobs, começou grande? Não, eles começaram pequeno. A ideia é que era luminosa, e por ser luminosa e produzir efeitos práticos, tornaram e contagiaram o planeta inteiro. Então, esses pontos que eu queria colocar para todos, para a gente refletir sobre isso, para que esse projeto que a gente possa desenvolver em parceria com o poder local, com o município, com a chancela do município, com o apoio das empresas, que já está começando com o apoio de 70 empresas ferroviárias do país inteiro, através da associação, a gente possa aqui em Lavra ser um farol, um exemplo, e ao mesmo tempo ajudar pessoas, desenvolver a economia, porque como eu falei, conhecimento é ativo, né? Ele não é só uma peça, ele é um ativo, ele possa fazer a diferença e tornar Lavras uma cidade que possa agregar muito mais. E por último, que eu não tinha falado, o Niconelis, que é aquele cientista de neurociência, ele desenvolveu lá em Natal a Cidade da Ciência, acho que você já deve ter ouvido falar, e ele trabalha no contraturno com os alunos, no sentido de desenvolver do ensino fundamental, dentro desse centro de ciência, uma forma do aluno ir ter estudos de física, química, biologia, mas de forma lúdica e diferencial. E lá, no pátio de manutenção aqui de Lavra, pelo espaço que tem, nós podemos fazer essa parceria com o Nicoleles, porque eu, como sou um pesquisador na área de neurociência, a gente tem trânsito, de trazer isso para cá e fazer um contraturno com as escolas de fundamentais, nesse pátio, um centro de ciência com parceria com o Nicoleles, no sentido de poder trabalhar com os alunos daqui da rede fundamental. Porque no Brasil não tem, a gente avançou muito na educação, em termos, é lógico, mas significativamente, para alunos de portadores de necessidades especiais. Deficiência cognitiva, visual, neurológica, na linguagem, mas nós não temos uma política para trabalhar com crianças chamadas vulgas superdotadas ou de altas habilidades. E como eu falo para os meus colegas, crianças de altas habilidades são presentes da natureza e de Deus para a civilização. E geralmente elas são estigmatizadas. Você não tem uma política para essas crianças de forma especial. E o Nicoleles, preocupado com isso, para fazer com que... E aí o barato do projeto dele é o quê? Não é para trabalhar só com os superdotados. Ele trabalha no contraturno com todas as crianças de iniciação científica. Então, o aluno que tem dificuldades naquelas áreas de física, matemática, biologia, que está numa situação mediana, ele dá um patamar mais alto, vai para um nível melhor. O que está no sentido mediano, ele vai para um patamar melhor. E o excepcional, que é o talentoso, ele vai para o campo do excepcional. E eu estou falando isso não é na teoria. Eu criei um movimento lá no Rio de Janeiro, chamado Programa Jovens Talento, onde 3 escolas, Santa Cruz, Escola Técnica República e Escola Técnica Marechal Hermes, fez um Jovens Talento com os pesquisadores da própria escola, em projetos de laboratório, onde os melhores alunos da escola faziam parte e montavam os projetos de laboratórios. E esses alunos hoje estão em grandes empresas, estão fazendo diferencial. Porque geralmente nós, educadores, ficamos preocupados na reunião do conselho de classe com aluno que não tem tendo bom desempenho e rendimento pedagógico. Mas a gente esquece do bom aluno que é diferencial. E o bom professor e uma boa política pedagógica, ele pega aqueles que têm dificuldade,
no processo de ensino-aprendizagem e de forma dedicada deram uma atenção, porque ele é importante, ele é um ser humano, a gente tem que dar atenção, mas também aqueles também que são diferenciais, que vieram para dar uma contribuição para a civilização e que pode ajudar a humanidade a avançar. Então, esses pontos eu queria colocar para todos aqui, e vou fechar com a frase do nosso querido Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou sua construção. Quando a gente coloca educação profissional, você está possibilitando a pessoa ele construir a sua própria existência, dar recurso para que ele possa escolher, porque quem não conhece não pode escolher. Alguém escolhe aquilo que não conhece? Até porque a equação da oportunidade tem a ver com capacidade. Não adianta ter oportunidade de emprego, vagas nas empresas, se você não tem capacidade para ser incorporado. E aí é o papel do poder público, ele dotar as pessoas de capacidade para que, quando apresentar a oportunidade, esse cidadão possa construir a sua vida e também produzir e mudar o cenário da sua economia e da sua própria região. E quem ensina? Aprende a ensinar, e quem aprende, ensina a aprender. Ensina, aprende. Por quê? Porque você vai aprendendo com o seu ensino e aprendizagem as lacunas, sobretudo em educação profissional. Você é obrigado a dialogar com as empresas, perceber as lacunas das empresas, quais tecnologias que elas estão mobilizando, que forma você pode incorporar no seu processo de educação profissional. O professor fica mais ativo, ele fica além do muro da sala de aula. E, ao mesmo tempo, quem aprende, ensina a aprender, porque o aluno começa o quê? Visitar as empresas, ver insights, perceber novas coisas, porque ele está cheio de gás, ele quer crescer, e ele vai agregando para o processo de ensino-aprendizagem e, por conseguinte, para a sua formação profissional. Então, seriam esses pontos que eu queria apresentar a todos vocês e a população aqui de Lavras. Estou convencido que, se nós construirmos essa parceria com esse movimento que está sendo feito, nós vamos mudar a vida das pessoas, porque o papel da educação, e sobretudo na economia como um todo, não é mudar simplesmente a paisagem para nós que somos gestores públicos, que têm mandatos, seja no Poder Executivo, ou no Poder Legislativo, ou mesmo no Judiciário. O nosso papel é deixar legados para a vida. E você pode deixar dois tipos de legado: aqueles que possam criar uma cadeia de eventos sinérgicos para produzir alguma coisa boa, né, uma cadeia de eventos que possam transformar a vida das pessoas, ou pode também ser um obstáculo para a transformação da vida das pessoas. E sempre é bom você ser lembrado daquela pessoa que construiu em forma coletiva um ponto de luz que transformou a vida de milhares de pessoas. E não vi ninguém, não é jogador de futebol, embora eu goste de futebol pra caramba, eu gosto de cinema também, não é ator, mas não existe coisa mais importante numa vida de uma civilização do que o conhecimento. Com ele você faz quase tudo, torna até um ser humano melhor, porque quando você é embrutecido pelo caminho do desconhecimento, a primeira coisa que a pessoa que é prejudicada é você mesmo, mas de forma reverberante, de forma negativa, a civilização como um todo. Então nós estamos propondo aqui, pelo circuito ferroviário, um ponto de luz que possa ser exemplo e transformar a vida até dos nossos filhos, porque quem não vai querer estudar nessa escola? Quem não vai querer botar o seu filho numa escola dessa? Seja servidor, seja cidadão comum, seja do legislativo, seja do poder executivo, ou mesmo do empresariado. Então, uma escola é boa quando os filhos dos professores estudam nela. A escola é boa quando as autoridades públicas botam o filho nela. A escola é boa quando os empresários abrem mão de uma escola particular para botar naquela boa escola, porque sabe que ela faz diferença na vida. E é isso que nós estamos propondo aqui, mudar a vida de pessoas, tá? Então, muito obrigado, agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao parlamento aqui de Lavras, agradeço ao meu presidente César Mora, do nosso movimento, agradeço, João, por você fazer o convite, mas eu estou convencido que, se nós aproveitarmos essa apresentação e transformarmos esse movimento numa ação pública consistente no que foi apresentado, eu estou convencido, porque ela já faz diferença em outras regiões,
nós podemos junto aqui fazer uma articulação positiva. Por exemplo, o amigo na área de cultura, a área do simbólico, a área do audiovisual, não só na área de tecnologia voltado, que é a manutenção dos equipamentos, né, novas tecnologias, mas também o manuseio disso. Nós podemos articular com as empresas, porque a área da arte, se não tiver televisão e cinema, o cara fica vendido. Se o município não tiver política pública, ele não tem perspectiva, o cidadão não tem nem direito. E aquele que trabalha com equipamentos, com a tecnologia voltada à cultura do simbólico. Então, eu acho que são pontos que a gente tem que refletir, e a gente trabalhar junto, João, envolvendo o Vicente, né, o nosso prefeito, mais do que esse movimento que a gente está trazendo com o presidente Lavras, o presidente da Abifer, lá da Fiesp, da gente fazer uma articulação para que a gente possa tornar esse sonho, que é possível, porque ele já deu certo, aqui na cidade de Lavras, né? E obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe sempre. Tá. Eu que agradeço, professor. A Câmara Municipal de Lavras que agradece a presença do senhor. Peço que o senhor continue em plenário. Com certeza os vereadores terão assuntos para perguntarem, discutir sobre esse tema tão importante. Senhor presidente, eu gostaria de convidar, se o senhor concordar, o gestor de cultura, Marcos Paulo, para compor a mesa conosco. Claro, por gentileza, o gerente de cultura, Marcos Paulo, pode compor a mesa conosco, inclusive também fazer parte dessa discussão. Peço ao líder do prefeito que venha ao plenário, iremos iniciar a discussão. Está aberta a discussão do projeto apresentado pelo professor William, senhores vereadores, e vocês podem fazer a ele perguntas, né, tirarem suas dúvidas, para que de fato nós possamos, e também está aberto ao gerente de cultura, para que de fato possamos discutir, iniciar essa discussão, e se Deus quiser, conseguirmos, né, professor, colocar em prática um movimento tão importante como este na nossa sociedade. Então está aberto, algum vereador gostaria de fazer inscrição, iniciar? Doutor Matusalém, com a palavra. Liga o outro do vizinho, então. Deu? Não. Não foi, não. É o padrão Globo. Presidente, primeiramente gostaria de parabenizá-lo, né, por disponibilizar essa palestra para os telespectadores, né, embora o plenário aqui esteja um pouco vazio, mas você possibilitou que muita gente tivesse acesso a essa brilhante palestra do professor Roberto. Professor, gostaria de parabenizá-lo pelo seu histórico profissional. Só um minutinho, doutor. O técnico vai trocar o microfone do senhor? Parabenizá-lo, né, pelo seu histórico profissional, né, e principalmente pelo seu histórico de vida. Você demonstrou para a gente que ser um guerreiro. Tá? Isso é muito importante quando a gente se disponibiliza a conseguir algo na vida. Me chamou muita atenção aqui